no meio da madrugada, o que você vai comer? Porque tudo que você for comer tem queijo, tem não sei o que. Maravilhosas! Bem-vindas! Bem-vindas à nossa live de mentoria. Vou colocar aqui que hoje eu esqueci de colocar live mentoria. Eu esqueci de botar o assunto na... Eita! Isso, agora deu certo. Olá, gente! Para vocês entenderem, essa live ela vai acontecer agora nos próximos dias, acho que em torno de uns 10, 15 dias. Talvez, quem sabe, ela fique para sempre, tá? Vamos ver se eu consigo encaixar essa live na minha vida. É uma live em que eu converso com uma de vocês a fim de tentar entender em que fase vocês estão, quais as dificuldades, quais são as próximas etapas que vocês vão ter que surgir, que vão surgir pela frente. Então, a ideia dessa live é justamente ajudar quem está começando. Não importa se você é minha aluna, se você não é minha aluna, a ideia é conversar com as iniciantes, tá, gente? Eu sei que todas vocês, mesmo as que fazem volume, às vezes já estão no nível, ainda estão no nível iniciante, então pode ser você. Primeiramente, eu abri um formulário para as meninas responderem, onde elas preencheram algumas perguntinhas pra gente, e eu tô chamando essas meninas do formulário, né? É uma grande lista já de meninas para eu chamar, mas algumas, porventura, não podem nos horários que eu chamo, então a gente vai abrindo para as próximas. Gente, a minha convidada, Roberta, você tá na live? Vai me dizendo aqui se você tá na live, tá? Gente, deixa eu dar um oi aqui. Oi, Pamela. Oi, Mari Barcelos. Minha convidada, dá um oizinho aqui, fala eu. Onde está esse formulário? Já entregamos aqui na internet, já retiramos, tá? Porque senão a gente não consegue dar conta das lives. Mas caso vire um projeto eterno, aí eu coloco ele aqui disponível para vocês preencherem, tá? Oi, Thalita, que bom que você gosta. Minha convidada, por favor, dá um oizinho. Caso você esteja entrando. Deixa eu dar uma olhada aqui nas conversas de vocês. Oi, bom underline Cílios. Olá. A live vai ficar salva? Gente, agora essas lives não estão mais ficando salvas aqui no Instagram. Agora elas estão ficando salvas lá no YouTube. Então esse conteúdo vocês, a partir de 24 horas que a gente tira ele daqui e já manda ele lá pro YouTube. Então vocês podem rever essas lives lá no YouTube. Inclusive as últimas lives que ficaram maravilhosas, viu? Eu sou suspeita pra falar, mas eu amei. Deixa eu ver. Cadê? Bom, ela não tá entrando. Não, Roberta, você tá aqui? Agora vi. Pra outra. Oi, Kel. Olá! Bem-vinda. Deixa eu pegar. Eu vou pegando o meu fone. Caso você tiver um fonezinho aí também. Esqueci no carro. Não tem problema. Também não sei se o meu tá aqui. Mas vamos conversar. E aí, me conta, Roberta, quem é você na fila das Last Designers? Bom, eu sou Roberta, não tinha pretensão nenhuma em Celeste Designer, recém-chegada de Portugal, sou advogada, e eu pensei, né, o que eu vou fazer agora se o que me resta é advogar e não é uma coisa que eu sinto prazer em fazer. E aí no meu aniversário resolvi extensionar, né, porque vi que era onda, tava todo mundo botando, tá ficando lindo. E aí eu resolvi colocar em mim. Na primeira sessão que eu fiz, eu me apaixonei tanto, que eu falei assim, eu vou fazer o curso disso. Aí resolvi fazer e fiz o curso, me apaixonei. No primeiro dia de aula da minha primeira modelo, eu já fiquei assim, meu Deus, muito nervosa, eu não enxergava. Até hoje eu não enxergo sem a minha lupa. Meu óculos está aqui, mas eu não consigo enxergar com ele, só com a minha lupa. E eu lembro que na minha primeira modelo que eu fiz em aula,
eu não consegui enxergar. Eu fiquei muito nervosa. A professora via isso em mim, tanto que depois que eu fiz outros modelos, eu fiz no estúdio dela com ela, depois ela falou, quem olhou você na aula e vê agora, não imagina que você conseguiria fazer, porque eu estava muito nervosa. E assim, hoje eu estou muito apaixonada por isso. Não me sinto assim, quando eu penso em dizer, quando as pessoas perguntam o que você, qual é a sua profissão? Eu sinto prazer em dizer sou lash designer do que advogada. Porque não é uma coisa que eu sinto prazer em fazer. E me diz uma coisa, Roberta, o que te fez voltar de Portugal? Você está fazendo o caminho inverso. O pessoal está indo e você está voltando. Eu fui, né, por todos os motivos que todo mundo faz. Qualidade de vida, segurança, educação para os meus 2 filhos, que eu tenho 2 meninos. E eu voltei por causa do menorzinho, que estava ficando muito doente. E o sistema de saúde de lá não é do jeito que a gente imagina, né? A rotina deles. E aí o meu menor estava ficando muito doente e aí não estava dando para eu conciliar trabalho, para eu conseguir sair para trabalhar e deixar ele doente um mês inteiro. Ele ficou doente. Nossa! Então foi. Aí eu resolvi voltar no início do ano de 2019. Sim. E me diz uma coisa, e você faz quanto tempo que você saiu, né? Voltou para o Brasil e saiu da área da advocacia? Quanto tempo faz agora, desde o dia que você... Então eu voltei, peguei uns processos, e tem algum deles correndo, que eu passei para um colega, porque eu quis deixar de vez, eu não quis ficar em transição, passei para ele. E tem mais ou menos 3 meses que eu fiz o curso. 3 meses que você fez o curso? Em outubro. 3 meses. Então você é uma baby lash ainda, né? Você tá no inicinho. E você, Sim. como que você... Quanto mais eu procuro saber, mais eu vejo que eu não sei de nada. E assim, o que engraçado, né? Como pode? Eu percebo muitas advogadas, eu mesma tive muitas amigas advogadas em Florianópolis e nenhuma queria advogar. É muito louco, né? Que é uma das profissões mais antigas que tem no Brasil e as pessoas não entram, né? Não querem exercer. E hoje, depois de muito tempo, você está se sentindo realizada na profissão de cílios. Sim. E me diz uma coisa. Já entrei de cara também. Já montei estúdio, estou já lá na obra, entrei de cara. E você já está com o estúdio aberto, então? Estou aberta, atendendo no meu estúdio. Agora lá tem um pessoal fazendo uma pintura. Eu tive que vir para casa para fazer a live. Gente, em 3 meses, a Roberta, vocês escutaram, né? Em 3 meses, ela fez o curso e agora já meteu a cara e já montou um estúdio. E me diz uma coisa. Em 3 meses... Ah, fala. Não, pode falar. Talvez você esteja respondendo. Em 3 meses, eu fiz meu curso em outubro. E de 3 meses para cá, eu já fiz 8 cursos, Kel. Aproveitei 14 dias meu de isolamento para fazer todos os cursos. Fiz 3 seus. Olha 3 só. seus. Vou fazer agora o 4º, dia 25 de janeiro. Presencial. Gente, finalmente a gente vai se conhecer, então. E me diz uma coisa, você fez esse investimento, né, até para acelerar as coisas. Você vai me ganhar. Eu, no primeiro ano, fiz 20 e poucos, mas se você em 3 meses já fez 8 cursos, com certeza você vai me passar. Tenho certeza. Me diz uma coisa, hoje, eu sei que você fez um grande investimento em curso, mas você já vem colhendo os frutos financeiramente, assim, quanto você já faturou com cílios, assim, para você ter uma ideia, para você dizer, assim, para as meninas que estão começando? Kel, assim, é complicado eu te dar mais ou menos uma base, porque eu comecei no final do ano, né? Uhum. Então, tem uma movimentação maior, em janeiro cai o movimento. Então, assim, eu quero deixar agora para fevereiro, eu senti realmente. Em janeiro eu tive muita procura. E também o que me favoreceu foi porque eu juntei espaço junto com uma amiga que faz unha de gel. Então, as clientes dela vieram para mim. Entendeu? Então, assim, a maioria das minhas clientes, vou dizer assim, 60% dela e 40% meu, de clientes que vêm para eu atender são delas. Né? Você está ali do lado, está vendo eu aplicando. Então, quero isso também. E a maioria também é remoção de tufo, porque elas olham fazendo o fio-a-fio e elas estão com tufo. Não quero isso. Aí pede para tirar. E me diz Mas, assim, num todo, o faturamento, assim,
não dá para dosar porque dezembro é uma procura muito grande. Mas você já ganhou, por exemplo... Comecei a atender... Já ganhou, por exemplo, pelo menos 3, 4, 5 mil reais já com cílios? Não, ainda não. Não? Ainda não, até porque eu fiquei 14 dias em isolamento. De outubro até novembro eu estava sem estúdio. Sim. Então eu dispensei muitas clientes. Eu não tinha como atender na minha casa, eu tenho 2 meninos. Então não tinha como atender. E aí eu comecei, quando eu ia começar a atender em novembro no meu estúdio, eu fiquei com suspeita de Covid. Aí eu fiquei em casa, pegando nos cursos. Comecei a atender no dia 1º de dezembro. Aí praticamente 1 mês e meio, mais ou menos. 1 mês e meio fazendo cílios. Então agora é que você está realmente percebendo o retorno, ganhando dinheiro com eles. Mas é uma história muito rápida, né? 3 meses, você já fez tudo isso, né? Já fez parceria, porque eu também tive auxílio do meu marido. Sim, ele segurou... Para me ajudar, para investir. Sim, ele segurou as pontas. E me diz uma coisa, Roberto, você sente que você entrou no mercado com a cabeça assim, de investidora mesmo, de empresária? Por Sim, isso que já tem minha marca. Você já Criei tem minha marca. Ela já tem logo, ela já tem Instagram. O MEI eu tô tirando o MEI ainda, só não quero fazer para não fazer besteira, vou fazer com o contador para fazer tudo direitinho. Já criei minha marca. Muito legal. E esse é um comentário importante, assim, já criei minha marca. Vocês já viram que ela já se posiciona como marca, mesmo estando no comecinho, né? Então, essa é a ideia, né, gente? Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma franquia, a gente compra ali o negócio, fica às vezes 1 ano sem ter lucro, né, do negócio, e não é uma marca nossa. Você está, né, investindo, com certeza vai ter lucro em breve, e é o teu nome o negócio, né? E me diz uma coisa, quais são as tuas dificuldades para que eu possa tentar te ajudar? Eu sei que nós vamos ter nosso tempo juntas daqui uns dias, onde você vai poder perguntar pessoalmente, mas quais são as tuas dificuldades agora? O que você tem de dúvida? Kel, assim, a minha dúvida é mais até com coisas não do dia a dia, porque eu comi muito conteúdo. Mas eu tenho, assim, uma dificuldade muito grande com a retenção do fio-a-fio. E assim, eu uso a mesma cola que eu uso para todas as outras técnicas. Mas com fio-a-fio ela não tem a retenção que as outras técnicas têm. Sim. Entendeu? Eu boto o mesmo adesivo para o fio-a-fio e naquela mesma semana a cliente já relata que está tudo caindo. Tanto que agora, se você olhar a minha página, a maioria tudo é fio Y, é só fio Y. Só porque tá vendo que tá durando mais. E me diz uma coisa, então, você hoje não faz volume russo, a sua técnica é o fio-a-fio mesmo, né? Não, porque eu vou fazer o gosto com você. Tá, porque o volume russo... Elas me procuram e eu falo, embora eu saiba a técnica de acoplagem, eu preciso treinar os fãs, eu não gosto de fazer uma técnica que eu não seja certificada para isso. Acho ótimo mesmo. Porque não por nada, não é nem porque eu quero vender, não pensem que eu tô falando isso porque eu quero vender curso, porque eu vou vender curso, eu falando isso ou não. Mas eu acho que quem aprende no YouTube, quem acaba vindo do curso, já treinou em casa, acaba vindo cheio de vícios. Pode ser que você tenha tentado muito no YouTube, né, vendo vídeo e na internet, aí esses videozinhos que a gente posta, e você já tem adquirido alguns vícios motores que vão te atrapalhar na hora que você for aprender a técnica certa. Porque é o que eu falo para todas as meninas, assim, se o YouTube fosse realmente um curso gratuito, por que muita gente não consegue, né, desenvolver? É porque existe algumas manhãzinhas que a gente só vai falar mesmo em curso, né? Não tem por que a gente contar no YouTube. Mas deixa eu te explicar um pouquinho sobre o fio a fio e o volume, né, o volume Y. O volume Y, assim como o volume russo, ele embrulha o fio, né? Tanto que quando naquele vãozinho onde tem aquela curvinha que tem no fio Y, a gente encaixa o fio natural da cliente. Isso faz com que a gente tenha maior área de retenção. Então, se por acaso a nossa umidade, a nossa temperatura, sei lá, a porosidade do fio da cliente, a oleosidade do fio da cliente não tiver de acordo, por ser uma área de contato muito maior, a gente acaba até disfarçando os nossos problemas de retenção. Que no fio a fio isso fica evidente. Então, eu percebo muito isso, que às vezes
O problema de retenção, ele existe mesmo, mas por a gente estar fazendo o volume russo e o volume brasileiro, a gente acaba maquiando esse problema. Então, acaba ficando mais evidente. Você pode estar com a tua sala, não sei, tá? E a gente vai ter que ir conversando para pesquisar, fora do que o fabricante te recomenda. Você acha que pode ser isso ou não? A tua cola tá certa? Então, eu trabalho com o higrômetro do meu lado, eu não boto nem ele distante, é exatamente ali do meu lado, para eu saber a umidade daquele ali, da onde eu estou. Uhum. Sempre está dentro do padrão. Quando não é 43, é 44. Eu fico o tempo todo ali monitorando a umidade entre 22, 23, para ficar adequado. E você tem o ar-condicionado? Tem. E o ar-condicionado, ele fica posicionado aonde na sua sala? Então, quando eu fazia... Agora a gente está em obra, né? Então, assim, eu estava... ele fica à minha esquerda e eu rente a ele no mesmo sentido dele. Mais para trás. Agora eu estou bem embaixo dele. Porque às vezes até a posição do ar-condicionado... Mais de vento para lá. Para lá. Entendeu? Tá. Pode ser isso também. Poderia ser isso caso você estivesse realmente com o vento na sua cara, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho ar-condicionado, eu posso comprar um ventilador? Eu falo, pode, mas o ventilador ele pode até proporcionar uma falsa colagem só porque ele está mandando, né? Ele está acelerando ali a polimerização. Então, provavelmente não é isso. Gente, problema de retenção, a gente tem que fazer essa conversa para ir por eliminação. Por exemplo, você acha que pode ser a tua acoplagem, a tua área de acoplagem, ela está muito pequena, ou às vezes você está achando que está acoplando no fio corretamente, mas às vezes pode ser que tenha uma acoplagem lateral, ou às vezes uma pontinha de fora. Você acha que pode ser isso? Não sei, aí só uma avaliação pessoalmente, eu mostrando para você como eu acoplo. Eu uso aquela lupa, eu uso 2,5 na minha lupa. Para enxergar bem, porque na minha aula eu fiquei muito nervosa. Fiquei vontade de chorar, porque eu não estou enxergando. Eu colei assim, salteado na pele, porque eu não consegui enxergar. Então, assim, eu uso 2,5 para enxergar bem a raiz. Eu isolo em camadas, então eu tenho uma visualização boa dos fios. Eu mantenho a distância. Tem até uma foto no meu Instagram, no feed, que eu tenho um cílios assim, que dá para ver a distância, né? Dos cílios, se aumentar. Então, assim, eu não sei, só avaliando mesmo pessoalmente. E você usa o fio elipse ou usa o fio o tradicional? Eu uso elipse. O elipse. E não o elipse. Porque o elipse... De qualidade, não muito material. O elipse, ele é um fio que acopla melhor na teoria, né? Só que ele tem um jeito de acoplar, por baixo ou por cima, né? Se você acoplar meio lateral, ele já cai. Então também tem essa é outra dúvida também. Esse é um detalhe que às vezes a gente passa batido. Porque o elipse, como ele é chato, ele acopla por baixo e por cima. Por lado, você já vai acabar tendo uma área de contato menor, né? Então, a minha outra dúvida até a respeito disso é que quando eu isolo em camadas, os fios tendem a fazer assim, né? Sim. Eles não ficam no formato natural. Eles tendem a fazer assim. E aí é muito melhor a acoplagem por baixo. Sim. Né? Mas se por acaso um fio ou outro ficar assim, eu posso, ora, colar um por baixo, outro por cima, dar diferença no map? Ou eu tenho que acoplar todos por baixo, todos por cima? Se fosse um trabalho de portfólio para campeonato, que você precisasse chegar num top line, no perfect line, aí sim, a forma como você acopla nesse fio é muito importante, pode até te levar até perder pontos, né, na tua apresentação do teu trabalho. Mas sendo um trabalho comercial para dia a dia, não tem necessidade de você acoplar todos por baixo. Claro que se acoplar todos por baixo, mais bonito, mais harmônico, mais perfeito vai ficar teu trabalho. Mas se você acoplar um ou outro, não tem problema, sabe? Não tem... Acabou que eu acostumei a acoplar por baixo. Eu também faço assim, eu acoplo por baixo. Assim. Eu acoplo tudo por baixo. Claro, naqueles fios que não tem o ângulo de mão, né? A minha mão não consegue, eu acabo acoplando por cima. Mas na grande maior parte das vezes, eu até faço uma costura, assim, eu venho por trás e acoplo. O que acho que até me facilita um pouco na minha retenção
de cílios. Mas eu vou te contar assim, uma experiência particular minha. Eu tinha um estúdio em Moema, aqui em São Paulo, que eu fechei agora na época da pandemia. Nesse estúdio, a casa era muito, muito, muito úmida, muito úmida. Tinha infiltração, era uma casa que não pegava sol, enfim. E a umidade lá era de 90% na casa, sendo que é o bairro vizinho do meu. E quando a gente foi para esse estúdio, a gente não sabia disso, a gente foi descobrir depois. E todas as pessoas que passaram por lá, inclusive eu, né, eu atendendo, tive problema de retenção. Porque mesmo que a gente ligasse o ar-condicionado, demorava para essa umidade equilibrar. E a gente tinha muito problema de retenção. Eu troquei a luz porque eu achava que era muito escuro. Eu não tinha o que eu fizesse para tentar adequar essa sala. Por último, eu troquei o adesivo e comprei, além do ar-condicionado, um desumidificador para tentar resolver esse problema. Mas eu tinha problema só com o fio-fio. Por isso que eu digo que o volume russo o volume russo e o fio Y, né? Ele acaba embrulhando. E outra coisa que a gente tem de vantagem na técnica de volume, ela abraça, né? Os fios eles se encaixam. Então acaba que você tem é como se nós todos dessemos a mão, ficaria muito mais fácil. Né? Se a gente desse a mão todo mundo juntinho, o peso que a gente exercer sobre o fio natural é menor. Então, isso eu acho que é um ponto também. Outra coisa que eu vou te perguntar a respeito da retenção. O fio que você está colocando é muito maior que o fio da cliente ou não? Você costuma trabalhar com tamanhos pequenos? Eu trabalho até o 12, não tenho fio maior. Então, ótimo. Porque também, às vezes, um dos problemas que podem causar, né, essa baixa resistência do adesivo pode ser o tamanho do fio que a pessoa coloca. E para higienização, você costuma usar o quê? Eu estou usando o Johnson, né? Diluído no pump. E como é que é o nome daquele? Parece um cotonete. Microbrush. O microbrush é o mais fininho. O microbrush é o mais fininho. É aquele outro que parece cotonete. É o lip alguma coisa. Lip ball, Para poder esfregar bastante e ser mais higiênico, né? Sim. Higienizar, limpo, passo água, lavo de novo, deixo secar, às vezes eu ajudo no secador. O que eu te aconselharia nesse período até a gente conversar, a gente ter o curso pessoalmente, é você tentar usar o primer. Ou um primer ou um pré-tratamento que pudesse tirar a gordura do fio da cliente. Na Europa é muito comum as profissionais usarem pré-tratamento. Elas não usam primer, elas usam pré-tratamento, que é igual o primer, né? O líquidozinho que você passa no fio. Eu, particularmente, não gosto de usar primer, mas se eu estou com problema de retenção, aí eu apelo para o primer. Porque é uma forma de você tentar resolver, né, a curto prazo, até você acertar esses detalhes. Aí era até a minha dúvida também seria sobre o primer, porque eu ouço muito falar, e nos cursos a gente ouve falar do primer, da bruma, mas não explicado exatamente como a gente tem que usar cada um. Assim, como eu teria que usar esse primer antes na higienização e seria só ele? Na verdade, assim, a gente higieniza o fio, né? Lava normalmente, aí da forma como vocês preferirem, né? Eu não uso mais Johnson, por exemplo, eu não uso mais Johnson, eu uso a espuminha própria para lavar cílios. Não porque não funcione, não porque não seja boa, é mais por uma questão de higiene mesmo, porque eu não tinha essa rotina de ficar tirando o meu Johnson, jogando ele fora. Eu usava o Johnson até a espuminha acabar. O certo é você fazer o Johnson pro dia, né? E aí eu acabava tendo ali um produto que já estava vencendo ali a validade dele dentro do frasco. Então hoje eu não prefiro, eu não Pode quero, ser isso também, eu não quero eu não faço a cada cliente. Eu acho assim, eu acho que isso não seria o problema que levaria à tua queda das extensões. O que poderia estar fazendo, né, não reter tão bem, seria o fato de o Johnson ser neutro, né? Esses shampoos que a gente compra, eles já vêm com um pH um pouquinho mais alcalino e já acaba abrindo um pouquinho mais a cutícula do fio. Então, você pode comprar para testar, para ver se vai resolver para você, né? Quando a gente está com problema de retenção, gente,
Não é uma fórmula exata, é essa conversa que eu tô tendo com ela aqui, ó. Você fez isso? Não fiz. Você fez aquilo? Não fiz. Você fez você? Não. Aí a gente vai chegar numa conclusão e talvez ela mexa em algumas coisinhas que mude. Pode ser que quando ela mudar de sala, a hora que o estúdio dela ficar pronto, acabe o problema dela. Magicamente, pode ser que resolva o problema dela. E outra coisa que eu ia falar do primer. Aí você vai passar ele no cotonete, né, no microbrushzinho ou naquele lip balm e vai passar no fio, tá? Você vai passar ele no fio. Aí ele vai realmente ter no fio da cliente, tá? No fio da cliente. No fio da cliente. Porque aí realmente você vai ter aí a abertura das escamas do fio, né? Da cutícula do fio. O primer é pouquíssimo que você vai passar ele, porque ele é alcoólico. Então, se ele entrar no olho da cliente, ela vai sentir ardência. Então, é bem pouco então, mesmo. Passa e deixa. Passa e deixa. Aí você pode passar e em seguida já fazer as extensões, tá? Eu prefiro usar pré-tratamento, que é como se fosse um desengordurante, do que usar primer. Justamente porque ele deixa ressecado o fio, tá? Eu não vejo a necessidade de a gente ressecar o fio da cliente para colocar cianoacrilato dentro da cutícula. Tá? Eu particularmente. Mas tem gente que gosta, tem gente que vende produto, então indica porque vende, então, né? Cada um faz o que bem entende. Mas eu prefiro trabalhar com pré-tratamento, se for para resolver o problema. No meu dia a dia, eu não uso nem primer, nem pré-tratamento, porque eu não tenho problema com isso. Mas caso eu estivesse com problema, eu ia fazer isso, tá? E outra dúvida seria em relação à bruma. A bruma. Para botar no nano. Eu uso o nano única e exclusivamente para finalizar. Lá no finalzinho, para dar aquele conforto ao olho da cliente. Tem gente que precisa usar a bruma, precisa usar o nano até mesmo durante o procedimento, que é o caso de quem está em um local com a umidade muito baixa. Por exemplo, Brasília da vida, interior de Minas, alguns lugares têm uma umidade muito baixa. Então, aí eles precisam usar o nano até durante o procedimento para garantir que essas extensões não vão tombar. A bruma, ela é um acelerador da cola. Ela vai fazer com que os fumes cessem e que essa cliente logo em seguida já possa molhar os cílios e eu não vejo, eu vou falar assim, minha experiência é em São Paulo, gente. Depois eles vão falar, porque a Kel falou. Não, é a experiência da Kel em São Paulo, com uma sala XYZ, com 3 ar-condicionado. É a minha experiência em São Paulo. Eu não vejo a necessidade de usar a bruma, tá? Mas se me falasse, ó, Kel, a tua retenção vai melhorar 5 vezes mais, porque você passou ela, aí, ok, aí eu vou usar. Mas eu não vejo necessidade, porque eu só uso o nano muito no finalzinho, uma passadinha muito leve, tá? Eu, particularmente. Tá, e a respeito também até para o novo método que está saindo aí, a Ana Freitas da Clássica até comentou na turma que a gente tem, ela falou sobre, agora estão molhando com soro fisiológico para retirar o fumo. Uhum. Aí eu queria que tu falasse sobre isso, que a tua opinião para mim conta bastante. Eu não fiz essa experiência. Eu não fiz essa experiência ainda, tá? Eu sei que já existem colas de nova geração que você pode molhar em seguida do procedimento, tá? Eu não fiz essa experiência, eu até quero fazer. Como eu voltei de viagem, nem atendi mais, eu não fiz essa experiência ainda de testar. Não sei, é aquilo que eu falei, se a gente está fazendo tudo e está funcionando, por que eu vou mexer? Tem que ter um ponto muito... Agora, porque é moda, teve uma época que era moda colocar bicarbonato dentro da misturinha. Teve uma época que era moda criar uma misturinha com bicarbonato. Então, assim, eu não sou muito de ir na moda. Eu sigo muito o que está funcionando desse jeito, eu não vou mexer. Então, eu não entendi ainda qual é a interação. Acho que só... O único entendimento que eu tenho é que colocando água, colocando o nano com a bruma, a gente pode fazer com que os fumes se cessem e a gente diminui esse desconforto que a cliente usa. Eu não vi ainda, não tive essa experiência para testar, para poder te dizer aqui,
disso mudar a retenção da cliente. Eu tenho que pesquisar, tenho que entender para ver se realmente isso vai mudar. Não entendi até onde isso muda, tá? Eu sei que colas de nova geração, você pode molhar logo em seguida. Eu tive uma experiência domingo, eu fiz um procedimento sábado e a cliente não apresentou alergia. Aí quando foi no domingo, ela me passou mensagem: Roberta, socorro, minhas pálpebras estão inchadas, manda foto. E aí eu fui e falei assim: olha, não acredito que seja alergia ao adesivo, porque senão teria dado ontem mesmo. Seus olhos não estão coçando, não estão avermelhados. Em seguida, ela fez um procedimento de escova progressiva, que ela nunca teve alergia, mas juntando o cianoacrilato junto com, né, pode ter dado alguma reação. E aí, ela que falou para mim: posso passar soro fisiológico? Aí eu pensei: não vai fazer mal, porque já está quase fazendo, já está quase fazendo 24 horas. Ele ainda está no tempo de secagem. Bota. Ela passou, aliviou. Uhum. Então, assim, pode ter secado o fume, pode ter cessado o fume, secado logo a cola e parou o motivo que, de repente, estava fazendo ela ter aquele inchaço, eu pensei. Primeiro que assim, a cola, ela seca antes das 24 horas. Os fumes cessam antes das 24 horas. O que acontece é que ela tem uma melhor aderência, você vai ter uma melhor, uma alta resistência se você esperar essas 24 horas. Então, isso que aconteceu com a tua cliente foi sim um processo alérgico. Só que depois que a cola, né, cessou, ela pôde ficar normalmente com os cílios. Agora, tem um outro agravante. Esse fato dela ter ido fazer um processo químico, né, em que é usado produtos que tem formaldeído, que tem... Eu acho que, com certeza, foi isso o motivo dela ter sentido esse desconforto do que os cílios. Por exemplo, clientes que têm alergia a esmalte. Elas têm alergia a esmalte e elas ficam com os olhos vermelhos e os olhos inchados. Quem tem alergia à maquiagem, são os olhos que acabam ficando inchados. Se você comer camarão, vai inchar a boca, vai inchar a mucosa, vai inchar os olhos. Então, infelizmente, mesmo que não seja nada a ver com cílios, eu acho que ocasionou dela acabar tendo feito os cílios uns dias antes e aí ela achar que pudesse ser por causa dos cílios. Mas eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que foi por causa da escova, tá? Porque a exposição química da escova, até quem não tem alergia fica com alergia. Entendi. E agora eu vou falar sobre, em relação ao capping, stapling, que são técnicas que eu não sei se você quer falar para quem não sabe. Não, eu quero, lógico. Pode falar. A minha dúvida é como vender, em que momento eu usar, porque a cliente, ela deita lá, ela quer estação de cílios, ela não sabe a técnica. Então, assim, em que momento eu olho e eu acho que tem que fazer uma ou outra, ou se tem que fazer? O que é a pergunta dela, gente? É a capping e stacking, que é uma técnica que agora está sendo bem vendida por aí, que é uma técnica que é de 2 fios. A gente coloca 2 fios de fio a fio num único fio natural, tá? Ou nas laterais, que é a capping, ou um acima do outro, que é a stacking, tá? O que ela estava me perguntando? Em que momento usar, né? Em que momento vender isso para cliente? Por exemplo, se eu não fizesse volume russo, se eu não tivesse o fio Y, eu poderia fazer isso. Poderia fazer a capping, por exemplo. Ou então eu tenho um grande buraco entre um fio e outro. E a cliente me pediu técnica de fio a fio. E eu quero tapar esse buraco colocando ali 2 fios em toda aquela região de fios que estão ali ao redor daquele buraco, para criar um efeito maquiagem, né? Disfarçar, de preenchimento. Então, eu usaria nesse sentido. Eu usaria, caso a cliente quisesse um efeito mais natural, mas aí eu acho que eu ia preferir trabalhar com o fio Y. Eu, assim, particularmente, não vejo a necessidade de usar. Só usaria mesmo para tapar um buraco no meu dia a dia, assim. Porque pensa assim, uma profissional que faz volume russo. Você trabalha muito mais rápido com o volume ali, dá um efeito muito mais artístico. Assim, eu sou fã do volume, eu acho que
não teria necessidade de ir para... Eu acho que não substitui, sabe, o volume. É o tipo Então, de coisa que são criadas, você falou que nem tudo a gente tem que usar, exatamente. né? E outra coisa, foi boa essa pergunta para a gente tocar nesse assunto. Existe um estúdio aqui em São Paulo, que ele é bem conhecido, bem famoso, e eu não vou falar o nome dele, mas enfim, ele é bem conhecido por ter uma grande visibilidade na mídia. Eu vou falar isso para vocês já saberem qual é. E esse estúdio, ele trabalha há muito tempo com várias técnicas e ele tem o nome próprio das técnicas. É tipo, por exemplo, Light, Master, Blue, White, são nomes diferentes. Cada técnica que ele usa e todas elas são técnicas de fio a fio. Todas elas são técnicas de fio a fio. Eles não fazem volume russo. Por quê? Porque é uma franquia, né? Tem muitos estúdios em todos os lugares e é mais fácil você padronizar um trabalho de um atendimento comercial quando você tem uma rotatividade muito grande de equipe. Então, por exemplo, Roberta, você agora vai montar o teu estúdio. Você pode, sei lá, treinar a menina para fazer fio a fio, ou às vezes até contratar uma menina que já faz fio a fio e treinando ela para volume russo. Enquanto ela não faz volume russo, você pode falar para ela fazer o capping. Então, pode ser uma técnica que vai te ajudar, né, a entregar um trabalho mais cheio sem que essa menina esteja 100% ainda apta para fazer o volume. E aí, você já começa a lucrar com ela, ela já começa a ganhar o dinheirinho dela e tudo facilita. Então, eu acho assim que é uma ótima opção para quem tem um modelo de negócio mais comercial, né, que é o caso, né, dessa franquia. Até mesmo eu hoje, se fosse contratar uma menina, talvez eu colocasse ela fazendo, enquanto ela não faz volume russo, ela fazendo essas técnicas aí que acabam entregando um resultado mais preenchido. E esse lugar, por exemplo, é um lugar super conhecido, super famoso e trabalha com essas técnicas, né, de fio a fio e também capping, também stacking. A gente fala que são técnicas para que estúdios que têm grande demanda de atendimento um atrás do outro, assim. E essas técnicas são com fio icônico ou elipse? Oi? Icônico ou elipse? Então, quando ela foi criada lá há anos atrás, eu sempre tinha ouvido falar ela com o fio cônico. Tanto que na época em que eu aprendi capping, né, que eu aprendi stacking, era feito com fio de 0,10 e o 0,12. Inclusive, muitas profissionais russas, enfim, elas faziam com coloridos. Por exemplo, um vermelho e um preto, né? E aí agora eu vejo, por causa do elipse, né? Que o elipse é uma evolução do fio, né? O fio é leve, ele é achatado, ele é mais leve. E então eu percebo que hoje as pessoas usam o elipse. Só que o que a gente está vendo por aí é as pessoas exagerarem, assim, usarem elipse 0,25. E aí eu acho que ele acaba deixando o fio um pouco engessado. Então, eu particularmente prefiro fazer volume russo, porque eu acho que o volume russo a gente usa menos adesivo, a gente engessa menos o fio e a gente não... Pensa comigo, o fio tá aqui. Se eu colocar um fio 0,25 aqui, um fio 0,25 aqui, esse fio praticamente vai estar todo envolto em adesivo e em cola, né? Então, eu particularmente prefiro o volume russo. Assim, eu acho que o volume é uma técnica super coerente. Eu prefiro fazer volume do que fazer uma técnica assim. Tá, gente? Tá? As polêmicas de plantão, eu estou falando a minha opinião pessoal. Eu te conheci numa polêmica. Eu te conheci numa polêmica. Você vê? E olha que eu nem me meto em polêmica, as pessoas que me metem. Vamos para... Eu estou cheia de perguntas, Kel. Pode fazer pergunta. Ontem assisti uma aula, passou para mim assim, eu senti interesse em assistir, sobre Perfect Line, que eu já conheço, que achava que conhecia, né? Uhum. Eu achava que Perfect Line era transição de curvaturas só vertical. Uhum. E a professora falou que também é na horizontal. E aí eu fiquei assim, dessa eu não sabia. É daí que eu falei, quanto mais sei que nada sei. Tem gente que faz, né, a transição vertical, a transição lateral. Eu também considero Perfect Line só a transição vertical.
porque você já está fazendo uma transição, está fazendo transição de tamanho. Então, eu para ser verdade, para Muita ser sincero, informação. eu já escutei o Perfect Line sendo só a transição vertical. Não escutei que tinha que ser transição vertical mais lateral. Eu só sei de uma coisa, eu particularmente não tenho paciência para fazer. Já é difícil o top line, né? Ficar ali, peraí, eu tô aonde? 12, 11. Exato. Exato. Eu Já é particularmente difícil. não tenho paciência. Deixa eu ver aqui. Sobre o preenchimento 80%. Eu, particularmente, eu acho assim, que não é o correto. O correto seria a cliente sair de lá com 100% dos fios preenchidos. Uhum. Mas, no nosso meio de lash design, esses 80% é permitido ou seria algo que a gente faça para a nossa agilidade? Por exemplo, aí é que tá. Se eu estiver fazendo um trabalho artístico, eu acho que aí realmente não é indicado, você não tem que trabalhar com, não vai deixar nenhum fio, você vai ser avaliado, ou então você vai ter um portfólio extremamente, né, adequado. Agora, pro atendimento comercial, isso não se aplica. Eu querer dizer que eu só acho necessário um atendimento, eu só acho que pode ser um atendimento 100%. Não existe isso. Principalmente em São Paulo, que a cliente às vezes chega 30 minutos atrasada e você tem uma cliente logo em seguida, porque você tem que fazer sua agenda girar. Então, às vezes, nós vamos usar, sim, 80%, 70%. Às vezes, a gente vai entregar um preenchimento de 80% porque a cliente não quer um efeito tão preto. E aí, a gente vai fazer aquele tal de volume light, né? Ou volume moderado, não enchendo tanto, né? A cliente tem 250 fios e a gente não vai chegar naquele maior preenchimento, porque senão ela pode ser que não se reconheça no espelho. Então, eu acho que assim. Mas aí que tá, eu já tive um caso assim, que aí eu preenchi só 80%, quando ela levantou, ela se olhou, ela falou assim, nossa, achei que ia ficar mais preenchido. Aí já estava no tempo. Aí eu falei assim, então você volta outro dia para a gente terminar de preencher. Nesse caso, seria uma nova colocação ou a continuação do meu trabalho, porque é o meu tempo também, né? Mas é culpa dela ela ter chegado atrasada ou é a tua? Não, ela não chegou atrasada. Ela Certo. pediu para eu preencher pouco porque ela gostava mais natural. Aí eu não preenchi a camada de cima, preenchi 100% a de baixo. A de cima, não lembro se eu preenchi todas, acho que não. Aí ficou natural, como ela tinha pedido. Mas aí quando ela levantou e ela se olhou, ela achou que estava pouco. E realmente estava pouco, ela pediu pouco. Mas isso a Mas aí gente. o retorno dela. No retorno dela é vida que segue, é normal, manutenção. Por quê? Porque, na verdade, assim, aí é uma questão de alinhar as expectativas, né? O que é preto para você? O que é aí o que eu falo muito no visagismo. O que é preenchido para você? Porque às vezes o que é preenchido para a gente está imaginando ela sair dali com 2 baratas. E aí a gente vai lá e coloca menos. Mas às vezes pouco para ela era super preto. Então eu sempre acho assim que nessa hora é uma questão de alinhar as expectativas. Você põe fotos na mão dela, mostra para ela, né, um tablet, um celular, onde ela possa ver as tuas graduações de volume russo. Olha, eu tenho um volume russo mais moderado, eu tenho um volume russo mais black, que eu tenho um volume russo mais espaçado, né, que seria, por exemplo, o volume brasileiro, né, esse fio Y. Ele dá um efeito mais espaçado, não fica tão chapado, né? Mostrar para ela a foto e ver o que ela vai te apontar, que é onde eu ensino as minhas alunas lá no visagismo. Faz ela te apontar. Olha, esse aqui é legal, esse aqui não é bom. E aí você já começa a ter uma ideia do que ela colocou na cabeça dela como bem preenchido. Porque às vezes o teu preto não é o preto dela, entende? Então é mais uma questão de alinhar. Eu cobraria normal. Não é que você não entregou o trabalho, você fez o que ela queria. Mas ela que você não resgatou o que ela tinha como expectativa, na verdade. Mas, assim, a respeito dos 80%. No atendimento de dia a dia, vai existir muitos trabalhos de 80%, 70%, dependendo do horário que a cliente chegar. E tá tudo bem, desde que você preencha os fios telógenos, né, e catágenos,
e você preenche estrategicamente aquilo que ela vai enxergar. Porque você pode dar um preenchimento de 80% e parecer que você preencheu 100%, desde que você saiba trabalhar estrategicamente aquilo que aparece mais. Eu faço 100% a primeira camada, por isso que eu isolo ela. É isso aí. Bem, levantar, se não levantar as de cima, se não ver as de cima, nem faz diferença, mas o preenchimento em si, né? Tá mais ralinho. Outra dúvida é sobre o híbrido, que é a primeira camada de volume e as outras de fio a fio. O híbrido eu poderia preencher a primeira camada de fio Y? E seria considerado como volume? Então, híbrido, a palavra híbrida é tudo que tem duas coisas, né? Tudo que tem duas misturas. Eu, particularmente, não gosto de misturar o Y com o fio normal, o fio. Por quê? Porque o Y só fica bonito, e aí é uma questão estética minha, tá? Quando ele é bem cruzado, quando ele fica bem denso. Então, eu não gosto de misturar ele com fio a fio, tá? A pergunta era isso, se dava para misturar, né? Primeira camada Y. Se poderia ser, ao invés de ser volume, ser o Y. Eu seria assim, considerado híbrido. poder dar, tá? Dá até para botar bicarbonato no shampoo Johnson. Mas eu particularmente prefiro não misturar, justamente porque eu gosto da densidade. E agora vamos combinar uma coisa. O fio Y, né? O volume Y, ele tem um resultado muito parecido com um híbrido de volume russo. Então, se a gente fizer só Y, a gente vai chegar num efeito híbrido. O efeito que o volume russo junto com o fio a fio dá. Então, eu particularmente não misturaria, mas é uma questão de gosto. É que eu ainda estou assim, comecei a gostar de Y agora há pouco tempo. Então, quando eu faço... Eu sou apaixonada. Eu acho ele lindo. Olhem, você tá maravilhoso. Mas ele fica lindo em quem tem bastante fio, né? Que você dá aquela densidade. E quem também consegue deixar ele bem denso. Aí ele fica lindo. Mas se fica aquela coisinha meio ralinha, assim, 2 fiozinhos aqui, 2 fiozinhos ali, ele não fica bonito mesmo. Tá, Kel, e assim, a minha pergunta final, que eu deixei para o final, é em que momento, assim, eu posso me sentir... Eu sei que isso é pessoal, mas em que momento começar a ministrar curso? E se eu preciso fazer um curso como é que é o nome? Educadora. Para eu poder ministrar curso. Claro que um curso de educadora sempre ajuda, né? A Marisol tem um curso super bacana de educadoras. Eu dou mentoria também para quem quer virar educadoras. E eu acho que sempre ajuda a vocês estruturarem, principalmente aquelas que têm dificuldade. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. A Ana Freitas, que foi minha aluna, né? A Ana fez curso comigo em janeiro. Em 6 meses a Ana estava dando curso. Mas a Ana investiu muito na carreira dela. Ela tinha perfil, assim como você, que em 3 meses está devorando o mercado. Ela, em 3 meses, devorou o mercado. Ela entrou com cabeça de empresária mesmo, que eu acho que é por isso que eu te perguntei no começo da live. E ela, em 6 meses, ela estava dando curso. E em 11 meses, me pediram para eu indicar uma pessoa do Sul para palestrar. E eu indiquei ela. Em 11 meses, ela estava na ponta de um palco palestrando. Então, eu acho assim, não existe, eu preciso disso para fazer isso. Agora, é muito mais uma questão de você se sentir segura, né? Se você tá bem. O legal dos cursos que eu vejo da Marisol, ou mesmo até as minhas mentorandas, é que elas conseguem estruturar coisas que elas não pensaram antes, como material, né? Como a apostila, a marca, o que vai falar para a aluna, o que não fala para a aluna, como que vai montar essas aulas, e aí é mais uma questão de... Agora, se você é super didático, autodidata, se você, né? Eu acho que é super válido montar. Tá. Então é isso, assim, eu tenho para falar a respeito disso, que nos meus 14 dias em casa, isolamento, eu comi aquelas suas lives, que foram uma semana inteira de live. E eu comi todas elas. E numa das primeiras você falou assim, você tem que dormir e acordar pensando em cílios. Você tem que respirar cílios, você tem que fazer o número 2 pensando em cílios. Tem que fazer tudo em cílios. E foi isso que eu tomei para mim.
hoje meu marido, convenci meus filhos falando disso. Exatamente. Eu acho que o segredo é esse. Todo mundo vira especialista, né? Pois é, eu acho que o segredo também é isso, você desejar e amar aquilo que você faz. Mas assim, Roberta, eu vou te falar, e eu tenho certeza, bom, você nem é minha aluna ainda, mas vai ser, né? Eu vou te falar. Eu sou do POP, sou do Start, sou do Last Lip, sou do Domination. A gente Já sou do Start. A gente não sabe quem são as alunas do online pessoalmente, né? Ó, sou do Start, sou do Last Lift, sou do Brawl Lamination e agora você é do... Então, ano que vem, você vai ter uma surpresa. Porque as alunas que têm todos os cursos, a gente vai preparar... Ano que vem, não, esse ano. Tô louca. Esse A ano. gente vai preparar... Mas eu não tenho do visagismo, mas me coloca lá. Só falta o visagismo. A hora que você completar com o visagismo, você vai ver que você vai ganhar uma surpresa, tá? Mas aí a gente vai conversar com você pessoalmente depois. Eu queria te agradecer, porque visivelmente dá para reparar que você está em outro nível já de pensamento, de expansão de postura mesmo como profissional. Eu estou muito feliz em saber conhecer minha aluna, né? Agora, ainda mais que eu tive certeza que é minha aluna. E agora vamos se ver pessoalmente. E eu queria te agradecer de verdade pela sua disponibilidade, pelo nível de perguntas que você fez, que está um nível bem elevado. E muito obrigada, pelo menos essa polêmica serviu de alguma coisa, você vê? Olha que eu nem gosto de polêmica. Foi a polêmica dos R$50. Ai, a polêmica dos R$50, verdade. Foi ali. Dá para contar nos dedos as polêmicas que eu me envolvi, mas essa daí foi boa. Essa aí vale a pena. Muito obrigada, Roberta, tá? De verdade, por ter participado da live. A gente se vê daqui uns dias, então. Tá, tô ansiosa para chegar. Bate um print aí para você guardar a nossa live. Tá, peraí, tem que me ajeitar aqui, ó.